O caso do motorista de aplicativo esfaqueado. Band Cidade mostra como está a recuperação do motorista de aplicativo que foi vítima de um ataque a facas enquanto trabalhava. Combate ao crime organizado. GAECO prende 26 pessoas em ação deflagrada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A produção da indústria catarinense. Em abril, a indústria tem o segundo melhor desempenho do país na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em busca da liderança, Avaí enfrenta o Guarani nesta noite na ressacada e pode terminar a rodada como líder da Série B. Fazer o bem sem olhar a quem. No Dia Mundial do Doador de Sangue, uma homenagem a quem, com um gesto simples, ajuda a salvar vidas. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta sexta-feira com o caso do motorista de aplicativo esfaqueado em frente a um shopping aqui da capital durante uma corrida. Você viu aqui no jornal. Ontem ele prestou depoimento à polícia, que investiga o caso. Hoje o repórter Ronaldo Penido conversou com o profissional. Ele falou pela primeira vez sobre os momentos vividos naquele dia, em que poderia até ter perdido a vida. Acompanhe agora na reportagem. As marcas da violência, curativos nas costas e no abdômen, relembram todo dia o drama vivido por este motorista de aplicativo, esfaqueado enquanto trabalhava. Veio e começou, me deu uma facada, aí eu não vi nada no primeiro momento, recuei para trás e ele veio vindo ainda para cima de mim. Aí me deu mais uma, aí foi aonde que eu peguei e botei a mão assim, eu vi o sangue escorrendo, né? Com medo, ele prefere não mostrar o rosto. O homem sofreu 3 golpes de faca dados por um dos passageiros. No momento do crime, foi inevitável não pensar no pior. Eu vi o sangue jorrar assim pelas minhas pernas, minha camisa toda molhada e no momento que eu acho que a minha pressão abaixou, a minha boca foi secando, eu estava com chiclete na boca e mesmo mastigando, estava com a boca muito seca. Foi ali que eu senti que eu ia desmaiar, que talvez até poderia ser pior, na verdade, né? O crime ocorreu em frente a este shopping, em Florianópolis, na tarde do último domingo. Levado para o hospital, o motorista recebeu alta ainda no mesmo dia. Agora é cuidado pela esposa e pelas filhas. O motorista está se recuperando em casa. Ele ainda sente dores e está sendo medicado e acompanhado por médicos. Há 4 anos que exerce a profissão, ele está preocupado com a segurança da categoria. O homem, que também trabalha como segurança, espera que as plataformas ofereçam mais suporte para os trabalhadores. A gente quer que isso não aconteça com outros colegas, aí, né, com outros trabalhadores, né, que estão sempre aí, o dia a dia, né, correndo atrás do pão, né, correndo atrás do dinheirinho para poder ajudar suas famílias. O homem conta que esta foi a primeira vez que passou por uma situação de violência enquanto trabalhava com um aplicativo. Agora ele diz que vai pensar bem se volta ou não para a atividade. Vou dar um tempo, vou refletir para ver, porque não é fácil mesmo. A gente sai aí, a gente não sabe se vai voltar, né? A gente sempre pede para que Deus guarde a gente, mas a gente não sabe a quem a gente está botando dentro do carro, né? A polícia investiga o caso, mas até agora os responsáveis pelo crime seguem soltos. A sexta-feira foi marcada por uma série de operações policiais aqui no estado. Uma ação dos grupos de combate ao crime organizado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul desarticulou uma organização criminosa que atua em vários estados do país. Foram cumpridos 26 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, São Valentim do Sul, Guaporé e Barros Cassal, além de Balneário Camboriú e de municípios dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Cerca de 400 agentes também sequestraram 25 veículos, 5 imóveis e bloquearam 274 contas bancárias.
A operação ainda fez uma revista geral na penitenciária de Bento Gonçalves e cumpriu um mandado na penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estava o líder da quadrilha. Entre os demais envolvidos estavam a companheira do líder da organização, traficantes responsáveis pela contabilidade, pela lavagem de dinheiro e por outros crimes, como tráfico de drogas e armas. Foram apreendidos celulares, drogas, estoques, armas, munições, dinheiro e anotações do tráfico. Em Criciúma, no sul catarinense, várias pessoas foram presas, foram 14, todas integrantes de uma facção criminosa. Entre os presos estão líderes deste grupo criminoso. A agência da Divisão de Investigação Criminal de Criciúma cumpriram 14 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nos bairros Centro Comerciário, Pinheirinho, Rio Maina e Cristo Redentor. Também foram cumpridas buscas no presídio Santa Augusta, na Penitenciária Sul e no presídio de Tubarão. Os policiais apreenderam anotações da facção, contabilidade do crime, maconha, cocaína e dinheiro. E também nesta sexta-feira, a Secretaria Estadual da Fazenda e a Polícia Civil deflagraram a Operação Formádio para combater um esquema de sonegação fiscal. A ação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas das cidades de Joinville, Balneário Pissarras, Penha, Navegantes, Balneário Camboriú e Laurentino. O esquema investigado promovia a sonegação fiscal com o envolvimento de familiares de uma indústria de Laurentino e também laranjas para ocultar crimes fiscais. O Ministério Público Estadual ofereceu à Justiça as 3 primeiras denúncias contra investigados na Operação Presságio, que investiga, que apura um esquema de corrupção em Florianópolis. Os denunciados vão responder pelos crimes de corrupção, peculato ou falsidade ideológica em repasses feitos pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis. Segundo o Ministério Público, Ed Pereira e René Justino receberam de um dos organizadores do evento Montem pagamento de R$ 7.000 mensais em propinas em troca de recursos públicos para a realização do evento. A presidente da entidade Associação de Pais e Amigos dos Autistas solicitou apoio financeiro para a secretaria, para a promoção de um projeto social. E, em troca, ela também pagou propina no valor de R$ 2,8 mil mensais a Kleber José Ferreira, que repassava para Ed e René. O mesmo aconteceu com a Associação dos Pais e Amigos dos Nadadores, que repassou R$ 9,2 mil a eles. A Promotoria de Justiça também pediu a manutenção das prisões preventivas para evitar a interferência nas investigações. Novas diligências foram requeridas para aprofundar a apuração dos crimes. Agora, as denúncias serão analisadas pelo juiz da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis. E ainda sobre a Operação Presságio, hoje o Ministério Público apresentou a 4ª denúncia, dessa vez sobre a fraude na licitação dos galpões da cidade do Samba. Foram denunciados o ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Ed Pereira, o servidor público René Justino e o empresário Henrique Bosso. Ed e René teriam fraudado a licitação, segundo a denúncia, para a contratação de uma estrutura metálica da cidade do Samba, tudo para favorecer Bosso. Os 3 foram denunciados por fraude à licitação. A seguir no Band Cidade, depois do intervalo, você confere o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Tem também a previsão do tempo para o fim de semana. E veja ainda, produção da indústria catarinense em abril alcança o 2º melhor resultado do país na comparação com abril do ano passado. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade, é momento de análise política. O comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Passamos a semana dando uma passeada pelos principais municípios de Santa Catarina no que diz respeito às perspectivas eleitorais. Nós estamos aí quase em contagem regressiva, caminhando para a parte final desse período de pré-campanha. E hoje, claro, fechando a semana, nós vamos de São José e Brusque. Começamos aqui. Jorginho Melo optou por Adeliana Dal Ponte, que já foi prefeita por 2 mandatos. Aí foi no dia da filiação dela ao PL. Tanto é que na última terça-feira ele esteve em São José numa grande mobilização. Muito bem, diante dessa mobilização, vamos lá,
diante dessa mobilização de Jorginho na terça, na quarta, quem foi a Brasília foi Orvino de Ávila, atual prefeito de São José, candidato à reeleição. Eleição essa que está polarizada entre a sua antecessora, Adeliana, e o próprio Orvino. Aí, buscando, num discurso bolsonarista, junto a Júlia Zanata, que é próxima do ex-presidente da República, procurando pegar uma carona no bolsonarismo. Alegando que quando o Bolsonaro esteve aqui há um mês e meio atrás, ele não fotografou e nem esteve com a Adeliana Dal Ponte, mas Jorginho Melo já acertou o baralho. Ele resistiu por quê? Próximo telão. Porque ele esperava que Silvinei Vasquez, que foi seu chefe da Polícia Federal durante os 4 anos do governo e que é de São José, pudesse vir a ser liberado, preso que está já há 9 meses, sem inquérito nenhum contra ele, mas esperava que ele pudesse ser liberado e aí Bolsonaro o respaldaria. Como isso não vai ocorrer, Bolsonaro vai mesmo de Adeliana Dal Ponte. Vamos lá? Aí os dois juntos. Por quê? Porque a Adeliana prefeita respaldou Orvino à prefeitura. E depois os dois romperam, tendo em vista questões de disputa eleitoral. Agora nós vamos para o Vale do Itajaí, a cidade de Brusque. Ali é Ari Vec, na companhia do empresário Luciano Hang. Ambos tiveram direitos políticos cassados. O direito cassado, ambos, no ano passado. E Ari teve ainda o seu mandato eliminado e foi substituído interinamente pelo presidente da Câmara, até que uma eleição suplementar foi realizada. Próximo telão. Aí está André Vec, que o sucedeu e que ganhou a eleição, apoiado por Jorginho Melo, num partido pequeno, mas com compromisso de migrar para o PL, o que efetivamente ocorreu. Próximo telão. Ali, Jorginho em campanha em favor de André Vec, e aqui à direita, o ex-prefeito Paulo Essel, que também disputou a eleição suplementar, ele do PT, na presença de Vinhati, Cláudio Vinhati, presidente nacional do PSB, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é do PSB socialista. Mas Jorginho Melo levou a melhor. Muito bem, próximo telão. Aí, para encerrar, Ciro Rosa, que já foi prefeito em 3 oportunidades na cidade de Brusque. Hoje, ele apresenta a candidatura apresenta a candidatura que representa a maior resistência ao favoritismo de André Vec à reeleição. O problema é que Ciro Rosa ainda enfrenta situações jurídicas. Consta que estaria impossibilitado de disputar eleição até 2026. Isso a Justiça Eleitoral que vai decidir. Não tendo Ciro Rosa, praticamente o atual prefeito fica com um caminho absolutamente livre. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade, no portal TVBV Online. Acesse e confira. Olha, na economia, a produção da indústria catarinense cresceu em abril, segundo os indicadores anunciados hoje pelo IBGE. Vamos aqui ao telão para conferir os dados. Na passagem de março para abril, a indústria catarinense avançou 0,4%. Foi o índice maior que o nacional, que caiu meio ponto percentual. Santa Catarina foi um dos 9 estados que tiveram crescimento. Em relação a abril de 2023, a alta mais bem robusta, 16%. Nesse critério, foi o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas do Rio Grande do Norte. No primeiro quadrimestre do ano, alta de 6,5% e nos últimos 12 meses até abril, alta de 2,4%. Se a gente pegar o recorte de abril de 2023,
2024, comparado com abril do ano passado, os setores que mais cresceram na indústria catarinense estão aqui. Alimentos, alta de 1,80%, seguido então por máquinas, aparelhos e materiais elétricos, alta de 1,40%. Tem também máquinas e equipamentos, 0,83%, e também o setor de borracha e plástico, com alta de 0,68%. E outro dado divulgado hoje pelo IBGE é o de domicílios sem numeração no Brasil. De acordo com o censo, mais de 24 milhões e 300 mil domicílios estão nessa condição em todo o país. Aqui no estado são cerca de 981 mil nessa condição. É o 11º estado entre as unidades da federação do país. O que tem mais domicílios sem numeração é Goiás, cerca de 2 milhões e meio. E o Brasil também tem 2 milhões e 700 mil endereços de logradouros sem nome entre ruas, estradas, travessas e rodovias. E a maior parte está na Bahia. A semana foi marcada por tempo firme em todo o estado catarinense, condição que pode mudar neste fim de semana, segundo a Epagre-Ciran. Vamos ao mapa. No sábado, a massa de ar quente ainda atua em Santa Catarina. O dia vai ter sol e nevoeiros isolados em todas as regiões do estado, inclusive os marítimos na faixa litorânea. No decorrer do dia, as nuvens aumentam entre o extremo oeste, serra e litoral sul do estado. Também aumentam na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí. O calor continua com máximas que variam entre 24 e 33 graus em Santa Catarina. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 30. Em Blumenau, mínima de 15, máxima de 29. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 18, máxima de 32 graus. Em Lages, variação entre 12 e 22. E em Chapecó, mínima de 16, máxima de 26. No domingo, entre o extremo oeste e o litoral sul, a gente vê no mapa, aumentam as nuvens e também tem chance aí de chuva isolada no decorrer do dia, especialmente à tarde, provocada por áreas de baixa pressão e por uma frente fria no estado gaúcho, que traz então essa umidade para essas regiões. Nas demais áreas, sol entre nuvens. As temperaturas diminuem um pouquinho no estado devido a este aumento de nuvens, mas no norte catarinense permanecem um pouco mais elevadas. Confira aqui comigo. Na capital, mínima de 18, máxima de 24 graus. Em Jaraguá do Sul, variação entre 16 e 30. Em Itajaí, mínima de 16, máxima de 26 graus. A página vai virar, mais informações do tempo. Tubarão, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em São Joaquim, variação entre 13 e 22. E em Concórdia, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Para segunda-feira, a previsão indica a chance de chuva entre o extremo oeste e o litoral sul, até com chance de temporais no oeste. Para as demais regiões, tendência de sol entre nuvens. A seguir no Band Cidade, o esporte na Série A, o Criciúma perdeu para o Atlético Paranaense, terceira derrota consecutiva. Tem também os números expressivos da pesca artesanal da tainha. E veja ainda, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, tem reportagem especial sobre o assunto, logo após o intervalo, portanto, continue com a gente. De volta com Band Cidade para falar da pesca artesanal da tainha. Os pescadores capturaram quase 780 mil peixes na safra deste ano. Ronaldo Penedo. Os pescadores artesanais de arrasto de praia do litoral catarinense comemoram um marco histórico na safra da tainha deste ano, superando amplamente as capturas do ano passado, da safra anterior. Usando a tradicional técnica, foram capturadas mais de 780 mil tainhas. Um número que não apenas reflete a abundância do pescado, mas também a eficiência e dedicação das comunidades pesqueiras. Na safra do ano passado, foram cerca de 505 mil tainhas capturadas. Estimativas levantadas pela plataforma Informações da Pesca apontam que desde o início da safra até o dia 12 de junho, a cidade de Florianópolis liderava a lista com o maior número de tainhas capturadas, com mais de 339 mil peixes. Logo atrás aparece Bombinhas, com 282 mil tainhas capturadas. E em terceiro lugar está Palhoça, com cerca de 39 mil tainhas. A técnica de arrasto de praia envolve o uso de redes puxadas manualmente com auxílio de pequenas embarcações. O sucesso desta temporada, desta safra de tainha, também está relacionado às boas condições climáticas. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penedo, para o Band
Seriado brasileiro em jogo atrasado da 8ª rodada, o Criciúma perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba. Na Liga Arena, o Criciúma saiu na frente dos donos da casa com este gol de Barreto. Gonçalo Mastriani fez o gol de empate dos paranaenses. De novo, Mastriani fez o segundo dele e virou o placar. Coelho fez o terceiro dos donos da casa e fechou o placar. Final em Curitiba, Atlético Paranaense 3, Criciúma, 17º colocado da Série A e dentro do Z4 com 5 pontos em 6 jogos, 1. O Tigre volta a campo já neste domingo para enfrentar o Bahia no estádio Heriberto Wilson, jogo marcado para as 6h30 da noite. Na Série B, a Chapecoense voltou a vencer depois de derrotar o Amazonas fora de casa. No estádio Carlos Zammit, em Manaus, o único gol da partida saiu no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Marcelinho desviou e o zagueiro Bruno Leonardo mandou de cabeça para as redes. Final, Amazonas 0, Chapecoense, 12ª colocada da Série B com 14 pontos, 1. O time catarinense volta a campo pela Série B já nesta segunda-feira, às 9h da noite, para enfrentar o Operário de Ponta Grossa, jogo na Arena Condá. Na sequência da rodada, o Avaí encara logo mais o Guarani na ressacada. Para o jogo diante dos paulistas, o técnico Gilmar Dalpozo tem o retorno do atacante Maurício Garcês, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. O meia Giovani, substituído ainda no primeiro tempo do empate contra a Chapecoense, após receber uma pancada, está confirmado. Gustavo Vilar, Judson e Pedro Castro seguem no departamento médico. O Avaí não perde as 7 partidas e ocupa a 4ª posição da Série B com 17 pontos. Se vencer, pode até terminar a rodada na liderança da competição. Avaí e Guarani se enfrentam logo mais às 9h da noite. No domingo, o Brusque enfrenta o Ceará com transmissão ao vivo da Band. No Brusque, o técnico Luizinho Vieira segue sem poder contar com Guilherme Queiroz, Cristóvão, Olávio e Roney, todos lesionados. O lateral Matheus Pivô é dúvida após sair do jogo diante do Amazonas com dores. Já os atacantes Paulinho, Mocelin e Keké, além do lateral esquerdo Luiz Henrique, treinaram durante a semana e voltam a ficar à disposição. O Brusque vive uma má fase na Série B. O time está na zona do rebaixamento, na penúltima colocação com 6 pontos. Brusque e Ceará se enfrentam no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, às 4h da tarde, com transmissão ao vivo da Band, a partir de 3h45 da tarde. Na Série C, o Figueirense recebe o Confiança domingo no estádio Orlando Scarpelli. Para o duelo diante do time sergipano, o técnico João Bursi vai ter que lidar com um desfalque considerável. O atacante Alisson, um dos destaques do time, está fora do jogo. O atleta torceu o tornozelo no empate contra o ABC. A tendência é de que Bruno Michel seja o substituto. O Figueirense não vence há 4 rodadas. A última vitória foi no dia 20 de maio, contra o Floresta fora de casa. De lá para cá, derrotas para a Ferroviária, Ipiranga e Caxias, além de empate com o ABC. O time ocupa a 8ª posição da Série C com 11 pontos. Figueirense e Confiança se enfrentam neste domingo às 4h30 da tarde. Mudando de assunto, hoje, 14 de junho, é dia de homenagear aqueles que são um dos mais perfeitos exemplos do que significa fazer o bem sem olhar a quem. Os doadores de sangue. Hoje é Dia Mundial do Doador e você confere agora uma reportagem especial da Thaisa Kiziel. Vamos lá. Cada gota compartilhada é um ato de generosidade que ressalta a nobreza daqueles que doam um pedacinho de si para ajudar o outro. É a questão de ajudar uma pessoa que você nem sabe como e com um pouco de disposição do que você tem, está disponibilizando essa pessoa que você vai ajudar, talvez mais do que uma pessoa com um pouco de sangue que você doa, né? O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e muito seguro. Ou seja, não há nenhum tipo de risco para o doador. E uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Há 20 anos, o Túlio doou sangue pela primeira vez. E desde então, a ação se tornou regular. Doar sangue para mim é um gesto de retribuição que a gente fica muito feliz em poder ajudar. Eu sou bombeiro militar, então faz parte do nosso DNA ajudar as pessoas, né? Para mim, eu fico muito contente toda vez que eu venho doar. Só nos primeiros 4 meses deste ano, o Hemosc recebeu mais de 80 mil doadores. E neste Dia Mundial do Doador de Sangue, o incentivo é de que cada vez mais pessoas juntem-se a esta rede de solidariedade e vida.
Primeiramente, as pessoas precisam fazer o agendamento no nosso site, www.emosc.org.br. Lá tem os locais e os horários de atendimento e também tem as informações quem pode e quem não pode doar. E para quem precisa de sangue, não tem substituto. A gente não fabrica, não compra, é somente de um ser humano para outro. Então, é um ato muito generoso e as pessoas estão nos hospitais, sofrem acidentes, pode ser eventualmente a gente, alguém que a gente conhece. É um desconhecido para mim, mas é alguém que é importante para uma outra pessoa, né? Então é um ato de generosidade que você faz para quem você nem faz ideia de quem seja. Então ele é realmente muito genuíno e muito importante. Com toda certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as informações mais importantes do Brasil, do mundo no Jornal da Band. Acesse o nosso site TVBV Online, a partir do QR Code que está na sua tela, fique muito bem informado e confira as reportagens desta edição. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, boa noite e até amanhã, ou melhor, até segunda. Tchau, tchau.